Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Compocast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e pela sua interação aqui com o nosso Compocast. E lembrando a você que se você tiver alguma pergunta sobre este episódio ou outros episódios anteriores, você pode nos escrever sua pergunta para compocastoficial@gmail.com. Mais uma vez, compocastoficial@gmail.com, que eu vou responder a sua pergunta em um episódio exclusivo. Mas atenção, apenas aqueles que são apoiadores do Compocast que podem enviar estas perguntas ou que terão as suas perguntas respondidas. E como que você pode apoiar o Compocast? É só você entrar em apoia.se/Compocast. apoia.se/Compocast, hein? E aí você pode nos apoiar com qualquer quantia a partir de R$1 por mês. Qualquer quantia mesmo. E aí você se torna um apoiador e você pode nos ajudar a melhorar, a expandir o nosso podcast para, quem sabe, atingir mais pessoas ainda e ter também as suas perguntas respondidas. Pois bem, eu também agradeço o apoio do SECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. E hoje nós estamos com essa questão, o tempo em música. Veja, o que é o tempo? Essa pergunta atravessa tantas gerações, há tantos filósofos que tentaram ou que ofereceram respostas tão interessantes, tão profundas, tão intrigantes, tão, eu diria, apaixonantes para esta pergunta, que me sinto até um pouco assim atrevido em me colocar a oferecer alguma ponderação a respeito do tema. Mas a gente está aqui para oferecer provocações, boas provocações, para que a gente também seja provocado. Acho então que a gente pode pensar um pouco sobre o tempo em música. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender que quando a gente fala tempo em música, há no mínimo 3 aplicações diferentes, assim bem diretamente no que diz respeito à prática musical. Então, quando a gente fala tempo em música, há no mínimo, no meu entendimento, 3 aplicações assim diferentes, mas que ambas, ou todas elas, querem dizer tempo em música. Bom, tempo em música pode ser, por exemplo, aquilo que chamamos de andamento. O andamento é o quão rápido ou quão devagar esta música vai acontecer. Para isso, nós temos sempre alguma informação, né, do tipo adágio, moderado, andante, allegro, vivo, vivate, presto, prestíssimo. Informações que estão ligadas às questões de andamento. E para compreender essa questão de andamento, a gente sempre toma como referência o segundo. Você já ouviu aquela expressão BPM? Ela significa beats per minute,
ou seja, batidas por minuto. E aí, geralmente, quando a gente olha bem no início assim da partitura, ou então no meio, quando há algumas mudanças de andamento, nós vemos uma figura de nota atrelada a um número, né? Supondo que nós temos aquela figura de nota atrelada ao número 60. Isso quer dizer que ela vai tocar 60 vezes aquela nota, ela vai tocar 60 vezes num segundo, ou seja, aquela nota, aquela figura de nota vale 1 segundo, não é? Bom, se a gente tem então, no outro exemplo, uma figura de nota assim que vale 92, né? A gente olha bem para o início assim, da partitura e tem lá uma figura de nota e um número 92 assim, atrelado àquela figura. Quer dizer que ela vai tocar 92 vezes, melhor dizendo, por minuto. Ou seja, ela é mais rápido do que 1 segundo. É um pouco já mais adiantado, né, esse andamento. Então, acho que você compreendeu. Andamento é uma forma de perceber e de compreender tempo em música. Outra forma de entender o tempo em música é aquilo que chamamos de métrica. Métrica. O que é a métrica? Bom, a métrica é o agrupamento de batidas, estas batidas aí por minuto que nós falamos antes, o agrupamento de batidas no sentido de que há entre elas uma relação clara de antes e depois. Então vou repetir para você. A métrica é um agrupamento de batidas com clara relação de antes e depois. Ou seja, imagina você então uma métrica binária. Imagina você uma métrica binária onde nós temos então, obviamente, dois tempos. Eu tenho o 1 e o 2. 1, 2 e aí por diante. Ou seja, eu tenho o 1 e o 2 e não 2, 2, 2. Eu tenho 1 e 2. E esse 1 e 2 é importante porque se todas as batidas nesse agrupamento forem iguais, não há como então nós promovermos, né, uma distinção entre estas batidas. E aí não podemos compreender algo ou compreender estas batidas porque nos escapa a relação de antes e de depois. Então, a métrica é aquilo que chamamos de compasso, né, de fórmulas de compasso. A métrica binária, a métrica ternária, a métrica quaternária, enfim. O que precisamos entender a respeito da métrica é que ela é um agrupamento de batidas com clara relação de antes de e depois de. Mas o tempo em música também pode ser compreendido como o que chamamos de ritmo. Ritmo ou configurações rítmicas, é o que eu gosto mais, essa expressão, configurações rítmicas. Então, veja bem, eu posso usar aqui uma métrica binária, por exemplo, um compasso binário, um andamento não tão lento, não tão rápido, um andamento moderado. Bom, e dentro de um compasso eu faço o seguinte: tá, 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 tá. Então eu fiz 4 articulações de tempo dentro de 2 tempos, né? Ou eu posso fazer tá, 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 tá. 8 articulações de tempo dentro de um compasso. A métrica nos 2 casos é a mesma, o andamento é o mesmo, no entanto, as figuras usadas não são as mesmas. Isso quer dizer, então, que a configuração rítmica é diferente, né, nos 2 casos. Isso nos leva a entender que eu posso ter
métrica sem variar, posso ter andamento sem variar. No entanto, eu posso ter notas mais rápidas ou notas mais lentas, simplesmente porque você sabe, né, que as figuras de notas estão localizadas, melhor dizendo, numa relação de proporção por metade ou por dobro, depende de como você olha, né? De que lado você está analisando as figuras de notas. Então veja só que nessa coisa que chamamos de ritmo, tem também figuras mais rápidas, figuras mais lentas, mas que não provocam necessariamente alterações métricas e ou alterações de andamento. Então, recapitulando, nós temos andamento, nós temos métrica, que é o compasso, a fórmula de compasso, e configurações rítmicas. Isso tudo pode ser entendido como tempo em música. Bom, a coisa começa a ficar complicada quando a gente, então, sai desse campo de identificação de possíveis significados de tempo, né, dentro do campo da música e começamos a pensar em como percebemos o tempo em música. Esta é talvez a grande questão com o tempo em música. Como perceber o tempo em música? Porque essa questão ela não está restrita, né, ao campo musical. Como percebemos o tempo na vida, na experiência humana, na verdade, também uma questão que está ligada a uma outra muito mais fundamental, que é o que é o tempo? Ou é o tempo real ou não? Existe ou não existe tempo? Estas são perguntas muito profundas, obviamente, e estas questões pessoalmente me intrigaram sempre desde que era muito garoto. Obviamente, ao ficar mais velho, né, ir assim envelhecendo, perdendo os cabelos e alguns começando a ficar brancos, essa abordagem mais filosófica a respeito do tempo começou a me chamar muito a atenção. Mas para o nosso episódio de hoje, para a gente começar a falar disso, uma vez que este episódio é um episódio introdutório, quero fazer algumas partes ainda, alguns outros episódios sobre o tema, eu então gostaria de deixar com a gente uma provocação a respeito do tempo. Eu gostaria de dar a voz aqui ao Aristóteles, alguém que está ali, assim, alguns séculos, 3, 4 séculos antes de Cristo, alguém que já postulou coisas a respeito do tempo muito importantes e que dão vida e que dão base a muita produção a respeito do tempo, até mesmo hoje em dia. O Aristóteles, então, ele diz a seguinte frase. Ele tem um livro que é a Física, né? Na verdade, quando a gente diz livro, né, na Grécia Antiga não se escrevia livro assim, né? Era um apanhado de anotações, de aulas, enfim. Então esse compêndio todo, essa obra, né, do Aristóteles, e tem um livro dentro desta obra em que ele vai tratar a respeito do tempo. E o Aristóteles diz que, dentre outras coisas, ele diz que o tempo é a medida do movimento. Ele também diz que o tempo se dá apenas com o movimento. Então vamos tentar compreender um pouco isso. Em primeiro lugar, Aristóteles não diz que o tempo é o movimento. Não.
Ele está dizendo que o tempo acontece quando acontece percepção de movimento. Olha, de novo a palavra percepção aparecendo aqui para gente, né? Outra vez. Então, entender também o conceito de movimento, o conceito aristotélico de movimento, é importante. Para Aristóteles, movimento tem a ver com mudança, tem a ver com mudança, não apenas a locomoção de um ponto A para um ponto B, mas a mudança. Quando conseguimos flagrar na natureza a mudança das coisas. Por exemplo, quando olho para o céu e vejo o sol, aí está um pouco mais para cá, assim. Aí depois eu olho de novo, ele está bem no meio, né? Aí depois eu vou olhando assim, aí eu estou vendo que o sol está se pondo, né? Está sumindo. Aí depois eu olho para o céu de novo e vejo que não tem mais sol. Aí só tem lua. Então você observe, né? Eu estou flagrando o movimento, a mudança de coisas. Veja, isso é muito, muito importante. Então, quando Aristóteles fala a respeito de movimento, ele está querendo dizer sobre essa mudança, né? E uma mudança que pode ser captada, né? Eu gosto dessa palavra, que pode ser flagrada pela consciência. Então, é preciso ter mudança de um evento para outro, de um acontecimento para o outro. Lembra que quando a gente falou sobre a métrica, a gente falou sobre uma relação de antes de e depois de? Pois é exatamente isso, exatamente isso. Existe um outro filósofo, agora aqui do século XX, chamado Hans Reichenbach. E Reichenbach escreve um livro em 1956 chamado Direction of Time, e ele diz isso, que para medir as coisas é preciso que haja essa relação clara de antes de e depois de. Na verdade, Aristóteles já falava isso há mais de 2000 anos atrás. O Reichenbach, ele diz também que é preciso ter uma relação de maior que e de menor que. Em outras palavras, para medir as coisas, é necessário que haja diferença entre estas coisas. E é esse o conceito de movimento para Aristóteles. Agora, observe que Aristóteles diz que o tempo é a medida do movimento. Então, dando um passo mais à frente agora, para Aristóteles, tempo é essa metrificação da mudança, é a medida da mudança. Compreende? Isso é muito bacana, né? Isso é muito profundo, porque quando Aristóteles diz isso, ele está, obviamente, conectando essa ideia, a ideia do número, porque ele diz também que o tempo é o número do movimento, né? Ou seja, o número aqui é a medida, o número, a medida da mudança. E isso nos leva ao conceito de tempo como cronos, cronológico. E, abre parênteses, há 3 palavras, né, para se referir a tempo no que diz respeito à filosofia grega, cronos, kairos e aion. Nós falaremos sobre ele nos episódios mais à frente, aí fecha parênteses. Então, o Aristóteles ele vai conectar com essa ideia de tempo cronológico por causa da medida, mas ao mesmo tempo ele evidencia o homem, esse medidor, esse homem que é dotado de capacidade, de consciência, esse homem que é dotado de o que ele chama de alma. E alma aqui é a consciência. Portanto,
para Aristóteles, é preciso que haja alguém consciente que possa metrificar a mudança das coisas, do movimento, e por isso há o tempo. Então, quando não há quem perceba o tempo, não há o tempo. É tipo quando nós estamos, por exemplo, dormindo, ou então anestesiados, né? Quando a gente toma anestesia no hospital para fazer uma cirurgia, por exemplo, a gente não consegue perceber as mudanças das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, obviamente porque estamos inconscientes. E quando acordamos meio que sem saber, né, aonde nós estamos. Essa é a ideia. Então, veja que é importante o medidor, aquele que é portador da consciência, aquele que tem a alma, e é necessário que a natureza aconteça de forma que seja diferenciada em seus acontecimentos, e ao mesmo tempo é necessário que haja uma maneira, um método de medir a mudança. Pois bem, como é que isso vai se conectar então com a música? Ora, o tempo em música é também um tempo que precisa ser percebido. Bom, isso então quer dizer que, se não há quem perceba as mudanças, se esta música não consegue propor mudança de movimento, contraste entre eventos que possam trazer a ideia clara de movimento, então esta música também vai ser ausente de uma temporalidade, não é? É como se, por exemplo, eu quisesse escrever uma música que eu dissesse assim, olha, um tempo, a música está num compasso binário, vamos dizer assim, binário, e um tempo dessa música dura 10 anos. Aí eu escrevo uma nota de 2 tempos e vai durar então 20 anos essa nota tocando. Na verdade, alguém já fez isso, né? Você sabe que John Cage já escreveu essa obra. Existe um órgão que está tocando com auxílio de computador, e as medidas, os valores temporais dessas figuras rítmicas são assim, dessa grandeza toda. E essa grandeza toda faz com que o ser humano não seja capaz de perceber o quê? Isso mesmo, a mudança do movimento. Por isso, ela é muito ausente de temporalidade. Aí você vai dizer, não, mas o tempo existe. Aí eu digo, de acordo com Aristóteles, se não há alma para perceber, se não há número para metrificar, e se não há diferença no movimento, mudança de estado das coisas, o flagrante de mudança das coisas, então não há tempo. E estendendo essa nossa questão ainda mais um pouco para o campo musical, a gente pode perceber como que a música que a gente ouve, ela é o tempo toda baseada numa relação de mudança ou de percepção das mudanças. Isso é simplesmente Aristóteles. Bom, a gente percebe isso quando nós temos uma harmonia que obedece, né, a regra básica da harmonia tonal, que é a tensão e o relaxamento, a suspensão e o relaxamento. Quando nós temos, né, uma melodia que faz um movimento ascendente, um movimento depois descendente. São inúmeros os exemplos que a gente pode dar que permeiam, né, a experiência musical dentro desse pensamento, né, de que existem flagrantes assim na experiência musical de
mudanças, né, de mudanças de estado, né, que nos levam a aquilo que chamamos de movimento. E de acordo com o pensamento aristotélico, esses movimentos, estas mudanças podem ser metrificadas, podem ser numeradas, podem ser medidas. Ora, é isso que quer dizer métrica, é isso que quer dizer configuração rítmica, aquilo que falamos lá no início. A grande pergunta que fica, então, para nós pensarmos, e aqui finalizando já esse podcast, é: será que podemos abordar o tempo em música para além da proposta aristotélica? Será que podemos? Será que há alguma outra proposta filosófica que nos faça pensar o tempo em música de outra maneira? Se você gostou desse episódio, volte no próximo para saber, porque eu digo já a você, talvez a gente possa pensar de maneira diferente. Bom, se você gostou desse episódio, você retorne aqui terça ou quinta no próximo episódio do Compocast. É isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado, até a próxima e tchau!